O Brasil foi descoberto oficialmente pelo país da Europa chamado Portugal. E esse descobrimento se deu na Bahia, no sul da Bahia, em Porto Seguro. Então, a colonização iniciou-se na Bahia. Mas do momento que você sai um pouco de Salvador, depois que viaja algum tempo, se você sair de lá e ficar prestando atenção à paisagem, depois que você ultrapassar a Feira de Santana, você começa a entrar numa parte muito seca, e uma grande parte aí do centro da Bahia é muito seco. Então, as pessoas precisavam de produzir alimento. E quando atravessaram São Francisco e vieram aqui para esse lado, que é o lado esquerdo, a margem esquerda do São Francisco, se depararam com solos férteis, chuvas e uma bacia de rios perenes. O nosso solo, a nossa região, começou a produzir alimentos e também a ser criado gado. Imagine a dificuldade para se trazer gado para cá. Tinha que vir daquelas ilhas, Cabo Verde, Açores, nas caravelas, naquela época antiga, quando começou a colonização. Chegando em Salvador, tinha que vir essas pessoas com esse gado andando até aqui. Eu fico imaginando essas jornadas tão difíceis naquele tempo. Aqui na zona rural toda, existia uma grande quantidade de mangabeiras, que é a árvore da mangaba. Ela, igual a seringueira lá do Amazonas, cortando-se o tronco e aparando aquele leite que se chama látex, colocando num processo de fervura, ele coagula e é borracha. Naquele tempo, países como os Estados Unidos já estavam se industrializando e precisavam de borracha. Quando chegou em 1870, que descobriram que a mangabeira podia dar uma borracha tão boa como a seringueira, e quando isso ganhou o mundo, gente da Bahia toda, do Nordeste inteiro, principalmente do Ceará, começou a vir para cá. E sendo um produto para exportação, valia mais ao ser comercializado do que qualquer coisa. Daqui se exportava principalmente rapadura, porque naqueles tempos antigos, quando os meios de transporte eram precários, a rapadura, sendo sólida, ela é mais fácil de ser transportada, mais segura do que o açúcar. Mas aqui nos primórdios de Barreiras se produzia também muito açúcar, a rapadura, que era o que mais se produzia, e também cachaça. Saía daqui isso tudo nas barcas. Aqui era só o porto. As pessoas saíam das fazendas e traziam aqui para o porto tudo que elas produziam. Aqui era uma terra de agricultura, então precisava de ferramenta, enxada, foice, pá. Tinha que também fazer os móveis para as pessoas usarem. Então lá vem serrote, martelo e outras coisas. As pessoas iam morar aqui, precisavam de pratos, precisavam de talheres. Nada disso, claro, existia aqui. Então todo produto industrializado, medicamentos também, tudo vinha de Juazeiro para cá e chegava aqui nas barcas e depois nos navios a vapor. Daqui seguia pelas barcas até Juazeiro. Depois, mais tarde, surgiu o trem de ferro em Juazeiro. Então, de Juazeiro para Salvador, de trem de ferro, e de Salvador para o mundo. Então, vamos dizer assim, o surgimento de Barreiras esteve dependendo do comércio globalizado. De 1870 a 1890, já estava pronta para pedir na Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa da Bahia, a votação para se tornar município. E então isso aconteceu, a lei foi aprovada pelos deputados, foi sancionada, isto é, assinada pelo governador, em 6 de abril de 1891, e 1 mês e 20 dias depois, começou aqui a ser um município, uma cidade, um município independente, com a posse do primeiro prefeito,
o coronel Martiniano Ferreira Caparrosa. Logo depois, houve outra votação e o governador também sancionou para ser instalado aqui o Poder Judiciário, e foi instalado no mês de julho. Em maio foi o Poder Executivo e Legislativo, em junho o Poder Judiciário, com o fórum, a abertura do fórum e conselho de jurados. Então aqui a nossa região é produtora de alimentos, de fibra, como algodão. Algodão aqui era nativo. Foi uma coisa muito boa para os colonizadores achar uma fibra já nativa, adaptada aqui, e também a pecuária. De modo que muito cedo, durante a colonização, nossa região se tornou exportadora de alimentos e também de algodão, que é uma fibra necessária para se fazer roupa e tudo mais que se precisa. E Geraldo Rocha foi um portento de inteligência, de capacidade administrativa e de capacidade criativa. Quando ele já tinha um capital, em 1920, ele convidou outras pessoas, o tio Francisco Rocha e outras pessoas, para juntarem um capital, criarem uma empresa, a qual eles deram o nome de Companhia Sertaneja. Para essa companhia fazer o quê? Construir aqui uma hidrelétrica. Ele viu que para fazer uma hidrelétrica, naquele tempo do início do século XX, tinha que ser feita aqui, praticamente dentro da cidade. Então, teve que cavar um canal que atravessava aí o outro lado, que chama Barreirinhas, até chegar a um local em que havia um desnível natural no solo, e ali eles fizeram a queda d'água artificial para mover as turbinas e fizeram uma hidrelétrica de 3 turbinas. Quando houve a chegada da energia elétrica aqui em 1928, muito rapidamente foram aparecendo aqui as beneficiadoras de algodão dentro da cidade. Hoje elas estão transformadas em lojas, em depósitos. E então nós podemos dizer que muito do que Barreiras é hoje se deve à atuação de Geraldo Rocha. A gente vê aqui um paredão que faz com que o rio fique muito estreito. Ele vem na largura do rio lá em Barreiras, quando chega aqui estreita. Então dá a impressão que aqui o paredão quebrou, abriu, como abriu ficou raso, porque lá adiante torna a ter o paredão.